Boa noite, pessoal. Esperar o pessoal chegar um pouco mais. Boa noite você que já entrou aí na nossa primeira live aqui no Instagram. Tô só convidando agora o Marcelo Félix para entrar na live. Boa noite. Boa noite. Certinho aí? Tá dando para ouvir tudo direito? Tá sim, tá ótimo. Então, nosso teste de ontem deu certo. Deu certo. Gente, é porque a gente tentou conectar simultaneamente, a gente não tava conseguindo, a gente deu uma espécie de pânico, né? Mas aí depois deu tudo certo e hoje já tá tudo ok. Então, assim, primeiramente eu queria desejar boa noite para todo mundo, pro Marcelo também que está aqui comigo. Essa é uma live que a gente pensou junto, que a gente desenvolveu junto. E, né, vocês estão aqui no meu perfil, eu sou o João, né, e eu escrevi o livro O Círculo de Fogo. E também faço parte de mais duas antologias, uma lançada pela Arca Literária e outra lançada pela editora Constelação, que é esse aqui, ó, Arrependa-se. O Marcelo também tem um conto nesse livro também, nessa Isso. antologia. E agora Foi aí, vou deixar com que ele foi aí que a gente se se conheceu, apresente. né? Primeiro, boa noite. Oi? Obrigado. Foi aí que a gente se conheceu, né? Sim, sim. Foi bem aí mesmo. Então, primeiro, boa noite a todo mundo, né, que está assistindo a gente. Boa noite a você também, João. Agradeço também o convite. A gente já conversando já há um tempo sobre isso, né, sobre essa live. E esse momento que pede um pouco de reflexão também, né, um bom bate-papo, nunca é demais. E eu acho Sim, que é com isso, né, certeza. a gente falar um pouco sobre o porquê que os livros são tão importantes para a gente também, né, tanto como escritor quanto leitor. Com certeza. Porque a gente está vivendo num momento muito delicado da nossa história, da nossa existência, e que demanda da gente muito autocontrole, muito, vamos dizer assim, um emocional muito forte às vezes, né, para conseguir digerir muitas coisas que têm acontecido no mundo a nível não só no Brasil, mas a nível mundial. E é bem complicado a gente determinar quando que vai ter um fim de tudo isso, como que isso vai se suceder, mas a gente encara o futuro de forma esperançosa, né? Acreditando que vai dar certo, acreditando que a gente vai conseguir superar tudo isso. E é nesse momento que a gente coloca a ficção, né? O contar histórias dentro desse contexto. Porque muitas pessoas têm se refugiado no entretenimento, nos filmes, nas séries, tanto para, né, deixar sua mente um pouco mais tranquila, para fugir um pouco do estresse. E a ficção, de modo geral, ela tem um papel fundamental nesse contexto. Por quê? Eu encaro que a ficção ela é como se fosse um escape, né? É uma parte da arte que dá um escape. E esse escape, ele pode te fazer muito bem, né? Porque quando a gente está lendo um livro, está lá vendo aquelas histórias, interagindo com aqueles personagens, a gente se volta para outro lugar que não é o nosso, né? Mas que é um lugar que a gente, às vezes, gostaria de viver, né? Talvez se você estiver lendo uma distopia, você não queira viver uma distopia. Mas, de certa E nós forma, estamos vivendo, né? E ninguém estamos quer viver os vivendo. jogos, ninguém quer viver os jogos vorazes. É. Então, mas antes, né, vamos também dar uma boa noite, esperar um pouquinho, tem gente entrando ainda aí, não Sim, é? tem gente entrando ainda. Então, vamos esperar um pouco, mas e também se apresentar, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente também conversa mais assim, pessoalmente, não é? A Sim, gente sim, estava sim. comentando mais sobre a época do lançamento do Arrependas, né? Que foi lá que a gente se conheceu, e conheceu também, né? Eu, pelo menos no meu caso, conheci vários outros autores, né? Essa é a importância também, né, da literatura, né, do livro, esse contato que a Sim. gente tem com as pessoas que têm a maluquice de escrever um livro ou de escrever histórias, né? E eu acho que isso é importante, né? Não só no tempo de hoje, mas isso sempre vai ser importante, essa troca, tanto de experiência, imaginação, mas conhecer outras pessoas, como você também, né? Pois é, a gente mora em lugares tão diferentes, né? Vamos assim dizer. Você aí do E, Espírito Santo e eu aqui do Maranhão. São lugares totalmente diferentes.
mas que sim. se unem, né? Através das histórias, através dos livros, através da ficção no geral. E, enfim, a gente está, né, começando nesse momento falar um pouco. A gente deu uma introdução, né, para quem começou, para quem chegou agora, e a gente estava introduzindo o tema geral, né, que é falar um pouco sobre ficção em tempos de pandemia, em tempos de Sim. em que a vida não parece ser um pouco como um conto de fadas, como aquilo que a gente imaginava. E eu acho que eu vou começar a minha fala agora nesse momento, que eu acho que já tem gente aí esperando a gente começar, falando que a ficção, ela realmente ela é capaz de transformar vidas. Eu encaro dessa forma. Eu encaro que as histórias, elas são capazes de mudar a tua mente, as tuas ideias, o teu caráter, tudo aquilo que você, né, constrói como ser humano, que você constrói como leitor e como pessoa, né? Então, assim, a ficção, pelo menos para mim, ela dialoga muito com a realidade. Às vezes a gente acha que a ficção, ela é mero, né, uma mera loucura de um escritor, Coisas mas inventadas só, né? Só às coisas vezes, inventadas. mas eu encaro que a ficção ela tem sim essa capacidade de ser intrínseca, né, com a realidade. É igual aquela coisa quando a arte, né, imita a vida e quando a vida imita a arte, vamos assim dizer. Então, o meu ponto de vista parte do mesmo do seu, né? Diante dos livros em geral, né? Tanto ficção ou não ficção, né? A gente tem esse contato, igual agora a gente está falando de lugares bem distantes, né? E graças à internet a gente consegue fazer isso, né? E é interessante como que os livros atravessam não só essa distância, mas atravessam o tempo, né? A gente às vezes lê histórias escritas por pessoas, né? Que já morreram, a gente fica conversando, né? Com quem já morreu. Isso é meio estranho, dá um pouco de medo, mas é bom, porque é uma ligação assim mais direta, né? Você não está falando com a pessoa, você está falando com a alma dela, né? E isso, a ficção também tem esse poder. Sem contar que a importância dela, né? Inicialmente é a introdução de... Quando a gente é criança, a gente gosta muito de inventar moda, né? A gente gosta de inventar muita coisa. E às vezes as pessoas falam, não faz isso, menino, não inventa isso, menino, né? Porque a gente ia estar mentindo, né? E escrever nada mais é do que isso, é você escrever ficção principalmente, né? É você mentir, mas mentir, ter mentido de uma maneira que isso ao final se torna verdade, né? E as outras pessoas começam a acreditar nisso e chega um momento que você também já não sabe mais o que é verdade e o que não é, né? Porque você escreve e entrega para o mundo. Como ele vai receber, como as pessoas vão receber, já não parte mais da gente, né? O primeiro passo, eu acho que a ficção faz isso com a pessoa, né? Primeiro, traz o gosto e a vontade de ler, né? Primeiro, lê aquilo que você gosta mesmo, sem ninguém impor isso, aquilo, esse livro, esse autor. E depois, outra coisa é a imaginação, né? Sim, Porque a gente acredita muito na realidade e é estranho, né, trazendo agora o nosso tema, é estranho quando a nossa realidade não faz muito sentido mais, né? Hoje a gente tenta ficar, né, mais recluso, né, por causa da pandemia, por causa desse período que a gente está vivendo, mas ainda assim a gente tem que, né, resolver alguma coisa, sair, fazer algo. A gente vê na rua todo mundo, né, de máscara. Quando que a gente ia parar para pensar isso, né? Quando isso ia acontecer? Nunca, né? E a imaginação nos dá um caminho que isso acontece ou está acontecendo, mas ainda não é o fim, né? A gente pode partir daqui para um novo horizonte, né? Um novo lugar. e uma coisa que eu acho muito interessante que você falou é sobre a voz do autor, né? Que perpassa o tempo, perpassa a idade, os séculos, enfim. E aí que eu acho que é interessante a importância dos clássicos. Eu particularmente, eu gosto muito de ler clássicos da literatura mundial e eu Uhum. me sinto, basicamente, quando eu começo a ler aquele livro, eu me sinto inserido naquela época, eu me sinto inserido com aqueles personagens. Então, por exemplo, um livro que eu gosto muito, chamado O Grande Gatsby, do Fitzgerald. E ele é um livro simplesmente espetacular, que mostra muito daquilo que se vivia na América, no século no 1920, e daquilo que se pensava sobre a América, daquilo que as pessoas imaginavam que seria um sonho americano, né, que é aquela vontade
louca de comprar, de viver, de ter um estilo de vida bem, assim, vamos dizer assim, consumista. Mas o Grande Gatsby, ele é uma ficção que entra naquela realidade, que entra naquele contexto e traz coisas muito interessantes para a gente refletir. Eu gosto de clássicos justamente por isso, né? Porque a gente pode voltar naquele momento em que o escritor estava vivendo, naquele momento em que aqueles personagens foram construídos. E a gente consegue sentir a alma daquilo, sabe? Eu estava vendo ontem, eu vi por partes o filme Orgulho e Preconceito, que é baseado no livro da Jane Austen, né? E eu li o livro da Jane Austen em 2014, se eu não me engano. E quando eu entrei, né, na cabeça daquela personagem, que eu esqueci o nome dela, acho que é Elizabeth, se eu não me engano, e eu me coloquei no lugar, né, daquela mulher vitoriana, daquela mulher que sofria várias restrições, que sofria vários preconceitos por ser mulher. E a gente se coloca, né, nessa posição e vê que, poxa, como que era complicado viver naquele tempo, né? Como que era... E ao mesmo tempo é uma ficção, sabe? É uma ficção, é algo que imita a vida, vamos assim dizer. Eu acho que a ficção nesse momento, uma das suas importâncias, né, que eu acho que é um leque muito grande, né, de ideias que a gente pode discutir aqui, mas eu acho que a principal dela é de nos colocar no lugar de outra pessoa, né? Nos colocar no lugar do outro, porque assim, quando eu estou lendo Jogos Vorazes, eu estou na cabeça da Katniss, eu sou conduzido pela Katniss. Então assim, eu sou a Katniss naquele momento, eu passo pelos dramas que ela passa, eu passo por aquilo que ela está vivendo, eu sei quais são os medos dela, que são os meus agora. Então assim, quando você coloca a ficção, coloca o contar histórias em um momento tão delicado como esse que a gente está vivendo, a gente começa a entender um pouco mais como que a gente pode ser empático com as outras pessoas, como que a gente pode amar mais, como que a gente pode se comportar de vez se comportar, vamos assim dizer, melhor, né? Diante de muitas questões e de muitos contritos que a gente tem nesse mundo, né? Porque uma coisa que eu estava refletindo esses dias é que nós, seres humanos, nós somos contraditórios. Então, assim, às vezes nós fazemos uma coisa boa, às vezes nós fazemos uma coisa ruim. Oi? Tá me ouvindo? Muito, né? Aham. Tá ok, né? E é porque a sua conexão deu uma falhada aqui rápido, mas voltou já. Ok. Ok. E assim, Tudo bem. tô ouvindo, vendo e ouvindo. Então, assim, quando a gente se coloca, né, diante desses personagens, a gente encara que a ficção, que a arte nesse momento, ela é primordial, ela é essencial para que a gente possa ser cada vez mais empáticos, cada vez mais humanos, a partir daquilo que a gente lê. E a gente não precisa nem voltar, né, a esse tema agora que a gente está vivendo, né, essa fase que a gente está vivendo, para ter mais empatia, né? Ou Sim, com se certeza. colocar no lugar do outro, né? Essa maneira de... Eu acho interessante, agora, os conselhos, né? Para a gente ficar em casa. E é nesse momento agora que a arte está ainda sendo mais vista, né? Não ainda do jeito como deveria e não sendo utilizada ou incentivada ainda do jeito que deveria, mas a gente agora está consumindo mais, porque teve uma quebra na rotina, né? E essa quebra na rotina, é interessante a gente pensar que muitas pessoas, enquanto todo o resto do mundo, vamos dizer assim, estava no corre-corre, né? Do dia a dia, para dar conta da próxima coisa da sua lista, tinha escritores, desenhistas, atores, cantores, reclusos, né, criando arte, e agora está todo mundo recluso, consumindo essa arte. É interessante a gente pensar nisso, né? E esse ponto da gente, às vezes, se ficar recluso, né? Ou usar também, agora, uma expressão que às vezes é vista de maneira equivocada, você mesmo falou que a gente se contradiz, né? E é verdade, e é o escapismo, né? Às vezes a gente acha que a ficção, as pessoas leem ficção para escapar mesmo, né? Escapar da realidade. Mas isso não é totalmente verdade, né? Porque a gente pode encarar o escapismo de duas maneiras, né? Primeiro, de se acovardar, quando você tem uma desavença, você tem uma discussão, um desafio na sua vida, você pode usar o escapismo, né? Que é você escapar. Isso é indiferente de livro, né? Que você pode escapar e não resolver,
ou o que eu acredito que seja o escapismo dos livros, que não é bem esse escapismo de acovardar e sair, mas sim de você ficar recluso, tirar um ponto de vista do que você está vivendo agora, né? Viver outra realidade e aprender. Eu acho tão interessante quando a gente fala assim que a gente não lê, não gosta de ler, não gosta de livro, porque a gente quer ser, não sei, talvez culto, talvez quer usar isso a nosso favor. Não, eu acho que é bem mais simples. No fundo, é bem mais simples. Tanto livro, literatura, ficção ou não, a única coisa que ele quer é te mostrar algo e falar, olha aqui, olha como que isso é legal. Né? E se você se coloca no lugar da outra pessoa ou no lugar da outra criatura ou da bruxa, do vampiro, do que seja, né? E não tem essa de você falar assim, não, isso não existe, né? E o que não existe, né? Hoje em dia a gente não sabe mais. Eu acho interessante e também bonito o jeito que as crianças pensam. Coisa que a gente, depois que cresce, deveria fazer mais. Que é o seguinte, para elas tudo é novidade, né? Quando a gente vai lá e abre a torneira e a água começa a cair, pra gente é normal. Elas não, elas ficam pensando, por que, de onde que vem a água? Nossa, é só girar isso aqui, que ele passa pelo cano. Ah, tá, isso é interessante. E de onde que vem? Vem de um riacho, de um lago, vem do oceano? E a gente não, a gente acha estranho quando a gente abre a torneira e a água não cai, Sim. né? Então, o ponto de vista da criança e depois do adulto se contradiz nisso também. Né? Para eles, tudo é espanto. Algo que a gente deveria aprender também. Né? Porque uma coisa que a quarentena, agora, esse período, está me ensinando também, né? É o quê? Que você, como os livros, como a literatura, não precisa de muita coisa. Né? O essencial. Agora que toda a parafernália caiu, o que sobrou para você? Será que depois do corre-corre do seu dia a dia, né, que você trabalha, faz isso, faz aquilo outro, tá certo, né, que a gente vive, a gente tem que fazer isso. Mas quando você volta para casa, você tem uma família mesmo? Né? Será que agora, esse período que você está em casa, como é que as pessoas estão te recebendo? Será que você só é um estranho no lar, né? Isso eu acho que é Sim. algo que esse período está nos ensinando, né? E outro é o quê? Você saber que você não está sozinho. Tanto estando em casa, quanto estando com um livro na mão, né? É verdade. Eu vou ler só um comentário Sim. do CES 48668, que fala assim: o Brasil sempre teve artistas bons. Creio que com a pandemia, na verdade, as pessoas puderam parar para dar uma Verdade. oportunidade. Eu li algo muito interessante, eu não lembro qual foi o portal, mas que falava que esse período estava trazendo uma sensação de. Como é que eu posso dizer? Eu esqueci o nome da palavra em específico, mas é como se fosse uma nostalgia, porque produções antigas estavam sendo revisitadas, né? Tipo, jogos de futebol de, sei lá, 98, eu vi alguma pessoa comentando no Facebook, e outro estava assistindo um jogo de 2005. Então, assim, as pessoas vasculhando, né, retornando a esses conteúdos que já foram produzidos, que, enfim, não anula aquilo que já está sendo produzido hoje, mas que somente Sim, acrescenta. Então, assim, esse comentário dele eu achei interessante por causa disso, sem porque dúvida. por mais que muitas coisas a gente vê que ainda não está sendo valorizada quanto deveria, mas existe muita coisa nova nascendo, sabe? Muita coisa interessante. Eu entrei em um grupo no Facebook chamado Vivi, Vivi Eu Vi, uma coisa assim, que lá é só um grupo que eles compartilham coisas de arte. Então tem muitos pintores, né? Tem um pintor que ele está fazendo uma série só sobre a pandemia. Então ele pinta, né, faz nos seus quadros aquilo que ele vê na sua realidade, né? Então Uhum. assim, são coisas novas que estão surgindo agora e que as pessoas realmente estão, pelo menos a minha esperança, né, é que as pessoas estão olhando e vendo, poxa, esses artistas, eles, né, eles estão ali construindo algo que eu consumo e que eu aprecio, mas que antes disso tudo, às vezes eu nem parava para pensar como que isso era Né? feito, né? Porque assim, hoje a gente tem uma infinidade de séries, uma infinidade de filmes, que a Sim. maioria deles são ficção, são histórias que um dia surgiram na cabeça de alguém, né? E que de uma certa forma foi patenteada, de uma certa forma foi trazida a público com uma interpretação muito massa, que a gente assiste, que a gente aplaude, que a gente compartilha. Então, assim, eu acho que esse terreno da ficção, ele vai do livro, ele vai para o cinema, ele vai para a pintura,
ele vai para muitas coisas, porque todas elas estão integradas na criatividade e na imaginação. Sim. E a história só funciona, diferente da plataforma ou o que seja, né? Só funciona quando ela é contada, né? E tem alguém para ouvir, né? Isso é importante. O que o César falou, eu concordo plenamente com ele, que sempre teve e acredito que sempre terá bons, né, artistas, tanto no Brasil quanto no mundo. É justamente isso, né? Eles sempre estão criando, sempre estão fazendo algo, né? O que falta era aquilo que você acabou de dizer agora, né? Essa oportunidade de você encontrar isso que faltava, né? Porque Uhum. tanto um filme quanto um livro, né? A gente pode pegar qualquer um clássico, né? Seja ele renomado ou não. Se nunca ninguém tivesse tirado ele da prateleira e aberto e lido a primeira página, ninguém nunca ia saber, né? Então, todos nós, eu acho que também como pessoa, né? Nós somos livros fechadinhos, prontos para mostrar quem nós somos, né? Sim. E essa pandemia serve para isso, para as pessoas chegarem até você e ler a sua primeira página. Outra coisa que eu olhando, eu tô com uma pilha de livros aqui na minha frente que eu empilhei no começo da quarentena, acho que foi no começo das férias. E eu empilhei e eu falei assim, esses são todos os livros que eu não li ainda, que tem aqui em casa, e que eu vou ler um a um. Não consegui cumprir essa minha promessa, mas é Será interessante, o às vezes, nome? acho que... Vamos ver se eu consigo. Mas eu acho interessante a gente entender que às vezes a gente tem uma coisa muito legal dentro de casa, né? Um livro que você comprou numa feira, um livro que você ganhou de um amigo, ou sei lá, e você nunca leu, você nunca parou para analisar ele, você nunca parou para ver, poxa, deixa eu ler a sinopse aqui, deixa eu ver que livro é esse. Então, assim, eu comecei a pensar, né? Pensei assim, agora eu tenho um pouco mais de tempo para me dedicar. Então, assim, eu acho que eu vou dar uma olhada naquilo que ainda falta para eu ler, para que eu, né, leia. Porque às vezes a gente só empilha, empilha, empilha coisas e não faz nada com isso. Eu acho Verdade. interessante isso, porque às vezes a gente tem que olhar, né, para dentro das nossas casas mesmo. Poxa, será se eu dentro de casa tenho um livro bacana para ler, né? Tenho algo que eu possa entender, colocar minha mente no lugar? Porque assim, para mim, pelo menos eu considero, acho que existem pesquisas falando sobre isso, que a leitura é uma terapia, sabe? Então, Sim, assim, quando você tá... Ah, eu vi uma coisa que é recomendado, que é assim, antes de você dormir, você criar um hábito de leitura. Porque assim você dorme mais tranquilo, você fica mais calmo. Então, assim, quando você traz a leitura, enfim, independente de que seja ficção ou não, você traz algo muito especial para sua vida, sabe? E que vai mexer tanto com a tua criatividade, tanto com a tua saúde. Porque eu acredito que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, que a gente lê aquilo que a gente gosta, a gente não vê o tempo passar. verdade. Tanto os livros quanto qualquer outro tipo de arte tende a causar isso dentro da gente, né? Aquilo que é sem explicação, né? E mais forte, porque se você para pensar, os melhores livros que você já leu nada mais eram do que um punhado de pontuações e letras e nada mais, né? É Como verdade. que alguém conseguiu trazer aquilo para dentro da sua imaginação e mais fundo para dentro do seu coração e falar, oh, isso é bom, né? Ou se não, olha isso, né? Vamos aprender agora junto, né? A sair por esse caminho ou não, ou, né? Eu acho que os livros, né? A arte em geral tem esse poder, né? Sim. É um filósofo chamado Walter Benjamin, que ele fala um pouco sobre esse conceito de aura, né? Que a arte, ela tem uma aura que é especial, sabe? Que se ela tem que te impactar. Ela tem que Sim. te... Espero que quem estudou comigo na faculdade não veja que eu estou falando algum conceito. Se eu estiver falando algum conceito errado, vocês me corrijam. Mas que a arte ela tem esse poder de te impactar, de te, sabe, de chegar assim, pá, meter um tapa na tua cara e pensar, poxa, que coisa maravilhosa, Bater o que pé na coisa porta. semelhante ao sagrado, sabe? Então, assim, de pessoas que se deparam com uma pintura ou alguma escultura e se derramam em lágrimas quando vê aquilo, porque elas Sim. são simplesmente impactadas
pela beleza, sabe? Por aquilo que elas acham que é bonito, por aquilo que elas acham que é especial. Assim, da mesma forma, quando eu termino um livro e fico, poxa, eu vou ler o quê depois disso aqui? Eu vou ler o Você quê? quer terminar, mas não quer que o fim chegue, né? A pessoa quer Eu terminar, vou mas ler não o quer que o quê fim depois disso? chegue. Eu não consigo mais ler outra coisa. Sim. E E aí tem eu um. sei que Pode continuar. não, pode continuar, continua. Não, você falou disso que se compara até com o sagrado, né? Eu lembrei de uma escritora, né? Que é a Adélia Prado. Ela Hum. escreve poemas, né? E alguns ainda são até encarados como orações de tão perfeito, né? Vamos dizer assim, que ela coloca no Sim. papel, né? Isso também é algo para a gente se parar e pensar, né? Como que aquilo que está no seu coração passa para o coração de outra pessoa através do papel. É bem estranho, mas acho que é meio que sagrado mesmo, é um mistério. E a ficção tem esse poder. É uma coisa. Oi. Oi, Marcelo. Acho que deu uma caída lá na conexão. Mas enfim, continuando, eu acho que já já vai voltar a conexão dele. Então, César, realmente, a arte ela provoca algo bem louco, bem especial, né, na nossa vida. Eu simplesmente fico extasiado quando, meu Deus do céu, como que a pessoa chegou a isso, sabe? Eu acho que caiu a conexão dele, mas já que ele vai voltar, deixa eu só. Pera aí, só um minuto. Só um Voltou? minuto. Voltou! Aí, tudo bem. Então, eu estava falando aqui antes de você chegar, comentando o comentário do César, que ele falou que a arte, que ele chora e que ele, enfim, tem várias emoções quando ele ouve aquilo que ele gosta, quando ele lê aquilo que ele gosta. Então, assim, eu sinto a mesma coisa. Quando eu ouço a minha música preferida, eu fico, meu Deus, parece que essa pessoa está falando exclusivamente comigo. Parece que essa pessoa olhou assim, pensou assim, existe um cara lá no Brasil que vai ouvir essa música e que é para ele. Então, assim, é muito interessante como que como a gente se identifica com a arte, como que ela te transforma, sabe? Sim. Então, e como é que está sendo, João? Esse período para você? Como você está aproveitando, escrevendo, lendo bastante? Cara, foi assim. Acho que no final do mês de março eu ressuscitei uma ideia que eu tinha escrito, eu escrevi um conto, né? Isso, em 2016. Eu relembrei dele agora nesse período e pensei, poxa, eu acho que daria um livro bacana. E aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a colocar no papel, rascunhar algumas coisas. E eu pensei, acho que dá para começar. E dentro de 3 semanas eu terminei essa história. Então, assim, eu pelo menos esse comecinho, né, acho que março, final de março, abril e não, acho que foi só abril, foi em abril, e 5 de maio eu terminei. Então, assim, esse período eu acho que ele realmente um pouco dessa reclusão, ela me colocou alguns pensamentos que eu tinha em ordem e me mostrou que, cara, eu acho que dá para eu continuar fazendo isso mesmo, que as circunstâncias não estejam tão legais. Mas tem sido um período bem criativo, assim, eu posso te garantir. Eu não escrevi, assim, durante essa semana passada era para ter escrito alguma coisa, mas eu não escrevi nada. Enfim, mas eu Uhum. vou voltar à linha. Mas eu tenho lido muito, sabe? E tenho lido com mais calma também. A minha leitura, os meus amigos sabem que minha leitura era meio fast food. Eu lia tudo para ter uma montanha de coisas lidas, sabe? Eu preciso ler isso, preciso ler aquilo, Uhum. preciso ler aquilo. Então, assim, eram livros e livros e livros e livros, mas que às vezes no final eu esquecia. Ou, meu Deus, será que eu realmente li isso da forma que era para se ler, né? Então, assim, eu acho que eu Uhum. coloquei alguns pensamentos em ordem, vamos assim dizer,
E tô um pouco lendo com um pouco mais de calma, né? Porque não adianta, às vezes, você pegar um livro e ler ele de uma tacada só, se você não consegue apreciar aquilo que ele realmente quer te oferecer, né? Porque quando a pessoa escreve também ela precisa de tempo, né? Acho que a gente passa muito depressa na vida das pessoas, né? Principalmente na vida de alguns autores, né? A gente lê e a gente não consegue captar tudo que ele queria dizer, né? E às vezes até quando a gente lê com calma e depois relê esse texto, algo novo também surge para a gente, porque às vezes o que está escrito, né? Uhum. Está parado ali. Não está em transformação, mas você está em transformação. Então, daqui um tempo você lê, você vê que um parágrafo que não falava com você agora começa a cochichar, até te incomodar em algumas coisas, Sim, com certeza. né? E como é que tem sido o seu Isso. processo? Basicamente o mesmo do seu. Eu estou escrevendo agora a continuação, estava escrevendo a continuação do meu primeiro romance, Uhum. Marte, o Detetive, você leu, né? Adoro. Ele é infanto-juvenil, adulto. O que aconteceu? Depois eu comecei a escrever alguns contos, né? Histórias curtas. E foi aí que me aventurei. Uma amiga minha me falou assim: Marcelo, você podia escrever um conto, né? E mandar para um edital que está aberto de terror. Eu falei: não, mas eu não sei história de terror, eu não assisto terror e nem leio. Ela falou: mas tenta, vai que, né? E esse vai que dá certo, porque eu acho que o vai que e o e se ajuda bastante os escritores, né? E se eu escrevesse por Com certeza. aqui? E se, né? E foi isso que eu fiz e acabei participando do Arrependas, né? Que Uhum. aí te conheci. Aí comecei agora a escrever alguns contos para montar uma coletânea. Na verdade, fechei já o livro de contos, mas está engavetadozinho. Estou com um projeto para começar a ler algumas histórias também, né? Comecei já li algumas, tanto escrita por mim, né? A Uhum. última que eu li foi A Oficina, um conto que eu escrevi. Antes eu escrevi também li um poema chamado Porque às vezes. E no meio de tudo isso, dos contos, eu estou escrevendo um reconto dos Irmãos Grimm. Estou nos capítulos finais agora, né? E foi o IC que me motivou também. E também como aconteceu primeiro os Irmãos Grimm? Eu estava escrevendo a continuação do Marte. Uhum. Antes de tudo isso, eu ficava pensando assim, tá, eu quero escrever histórias, mas e se um dia a inspiração acabar, né? E se um dia eu não ter mais nada para contar? E agora eu descobri que é impossível isso, né? Você que escreve sabe que é impossível. Você vai ver uma vida, duas, três e ainda não vai ter tempo para escrever tudo que você queria. E eu estava escrevendo a do Marte, É parei verdade. e enquanto lia o livro dos Irmãos Grimm, eu fiquei pensando nisso, né? Como que as histórias, o poder das histórias, como que ela consegue passar através de gerações e gerações, né? Quando não foi essa primeira vez que os irmãos Grimm escreveram essas histórias? E comecei a pensar nisso e veio o e se, né? Tá, mas e se a história não fosse desse jeito? E se tivesse algo ou alguém que não foi mencionado em alguma certa história? E eu escrevi uma história, estou escrevendo, sobre esse alguém, né? Eu não posso falar ainda quem, nem qual história, mas estou gostando bastante. É um pouco terror, sim. Também acredito que seja mais adulto, né? Acho que juvenil adulto, por Uhum. aí, né? Acho que todos também vão gostar bastante. E estou no capítulo final agora, e espero que dê tudo certo, né? Para voltar para o Marte. E esse período agora de quarentena está sendo produtivo por isso também. Primeiro, por ler, né, escrever e, sobretudo, se reinventar, né? Agora é um período novo, né? A gente tem que fazer tudo de uma maneira que a gente não fazia antes. E eu volto a dizer que é interessante você passar por esse período agora, vendo que o essencial para você, como os livros também, né? Às vezes a gente quer muita coisa, né? E vem um período desse que a gente está vivendo, uma pandemia dessa, e tira bastante coisa, né? Às vezes, até nesse caso, né? Até triste isso falar, mas vidas, né? Bastante. Mas a gente vê que a vida vai se reinventando, né? Ainda não é o fim, né? Sim. Às vezes eu gosto da ideia de você tentar terminar algo, né?
Se você tentar terminar algo, coloca só um ponto final, porque se você colocar, pode virar uma reticência, né? E Com é certeza. eterno. E uma coisa que vou só colocar o carregador bem aqui para carregar, porque o celular já. Enfim, continuando, uma coisa que você falou que compete agora ao exercício, né, da criação das histórias, eu acho que é um conselho geral, sabe, para todo mundo que pensa em fazer alguma coisa relacionado à arte, relacionado à música, relacionado a, né, algum tipo tanto música quanto livro, quanto alguma história, algum roteiro. Então, assim, eu acho que é muito interessante a gente começar realmente a colocar em prática aquilo que a gente tem, né, guardado. Porque a meu método de escrita é basicamente assim. Eu tenho a consciência da história, pelo menos uma frase, e eu escrevo aquilo num caderno, e depois eu transformo aquilo em um conto, de uma página, duas, dependendo né, dependendo do desenrolar, e a partir dali eu guardo aquela história e fico pensando, né, trabalhando, pensando como que aquilo ali poderia render algo melhor. Então, assim, eu acho que os outros processos também, como de música, como de roteiro, como, sei lá, aquele Instagram de poesia que você queira iniciar. Então, assim, eu acho que a gente precisa começar, né? Eu acho que precisa a gente realmente entender como que a gente, né, como é que eu posso dizer? Se conhecer, né, e colocar em prática aquilo que tem dentro de nós. Eu achei muito pertinente um comentário que a Kelly fez, Leonis Kelly, que Leões, é a minha esposa, minha digníssima, essa daí. é, Viu? Tá aí, marcando presença. eu achei muito interessante esse comentário que ela fez, porque ela falou aqui, né, que às vezes a gente não se conhece o suficiente para apreciar aquela obra naquele momento. Isso é muito verdade, sabe? É. Isso é muito interessante, porque às vezes quando a gente lê uma obra, às vezes infantil, quando a gente era criança, a gente lê adulto e pensa, poxa, meu Deus, esse cara tá falando comigo desde o meu eu criança até o meu eu adulto. Então, assim, É como se você aprendesse um novo idioma, né? isso é como se fosse outro idioma. E você fica pensando, cara, É. como que as histórias têm o poder de realmente de mudar as coisas. Eu fico às vezes pensando nisso porque muitos gêneros que surgiram desde o século, principalmente o gênero de histórias infantis, né, que teve o seu marco assim bem mais assim bombástico com Alice no País das Maravilhas, Adoro esse livro. do Lewis Carroll, que eu amo esse livro de Uhum. paixão. E Charlie Brown. as crianças começaram a terem um papel importante, sabe, nesse meio literário, porque às vezes não tinha uma distinção muito, né, enfim, a sociedade era completamente diferente. Então, assim, a partir dali começaram a surgir outras histórias, outros autores começaram a perceber, poxa, existe um público infantil, né, que precisa ser atendido, que precisa de histórias legais para serem contadas, porque assim, Tem voz, né? a gente sabe que os irmãos Green, né, eles foram meio que fizeram um papel meio que de antropólogos, porque eles coletaram Aham, porque, as histórias que foram contadas, né, que foram passadas oralmente. sim, E a suavização dessas histórias veio depois, com Charles Perrault sim. e outros escritores. Então, assim, a gente entender que aquilo que a gente faz é importante, sabe? Vai ser importante para alguém. Eu fico me colocando no lugar do Lewis, tipo assim, agora, nesse momento, Lewis Carroll. Cara, eu vou escrever um livro Uhum. sobre uma menina que entra na toca de um coelho. Como que essa história vai chegar para as outras pessoas, sabe? E ele não teve medo de fazer aquilo. Ele não teve medo de explorar aquilo que ele tinha, né, na sua mente. Então, assim, eu acho que é importante esse debate sobre ficção porque ele abre muito espaço, principalmente dentro da arte, para a gente refletir um pouco sobre aquilo que a gente quer fazer, né? Porque existem tantas pessoas que sabem desenhar, que sabem escrever, que escrevem bem, que, sei lá, que cantam muito bem, que compõem, mas que têm medo, sabe? Muitas pessoas que estão assistindo essa live aqui podem ser Ó, o próximo artista do século e tá aí guardando as coisas pra si, cara, coloca pra fora, sabe? Porque assim não, como. e você tocou, Como- desculpa te cortar, mas você tocou num assunto agora bastante importante, que se colocar no lugar do Lewis Carroll e pensar, ah, nossa, vou escrever um livro que vai atravessar gerações, né, para sempre, vai ser eterno agora, né?
A Alice sempre vai ter aquela idade, ela sempre vai cair no buraco, ela sempre vai encontrar um coelho, né, e um chapeleiro maluco. E no meio de tudo isso, não está falando totalmente para a criança, né, falar para os adultos, né? Sim, Porque a criança vai ver muitas vezes a Alice da Disney, né? Loirinha, né, com vestidinho ali, azul, e vai ver isso. Mas se você pega a obra, né, e começa a dar uma pincelada, eu mesmo adoro esse livro, por vários fatores, né? Porque fala algo, como o Pequeno Príncipe também, fala numa linguagem que você consegue ver a história nas entrelinhas. Você sabe que tem outra história sendo contada por trás. com E certeza. isso você que é adulto, fica pensando como que ele consegue fazer isso? Como que um texto pode falar com quem tem 8, 10 anos e pode falar comigo que tem, né, 20, 30, 40, 50, né, e falar coisas diferentes, né, te dar dicas. Eu acho que a ficção também é importante nesse sentido. Primeiro, que ela nos apresenta uma maneira de vida, né? Seja a vida do outro, né? Igual a gente já comentou. E às vezes está puxando de orelha, né? Ó, podia seguir por esse caminho, não por aquele, né? Isso é chato quando a gente escuta, né? Ninguém quer ser cobrado, ninguém quer ser, mesmo que é preciso, né? Mas ninguém quer ser. Então a ficção vem para nos ensinar de uma maneira lúdica, né? Sim, com De uma certeza. maneira que fala. Eu estava lendo uma introdução de um livro do Rubem Alves, adoro também Rubem Alves. Ele tem vários livros infantis também, né? Um dos meus preferidos é A Menina e o Pássaro Encantado, mas tem vários outros. E no começo ele fala desses livros, principalmente os infantis, ele fala que toda vez que você começa a contar uma história e troca pessoas por patinhos, galinhos, né, e que seja um animal, as pessoas ficam mais abertas a escutar o que ele tem a dizer, né? Porque não está falando para você, mas já que você está aí ouvindo, já que você está aí do outro lado do papel, com o livro na mão, não pode ser para você, hein? Né? Isso é interessante. Outra coisa também que eu vejo e conheço pessoas que pensam de maneira diferente, e nada contra isso, né? É, mas essa questão de criar arte, igual você falou, né? De pessoas que têm medo. E muitas vezes têm medo do julgamento. E muitas vezes pensam, igual você falou do Lewis Carroll, né? Que ele, imagina, eu vou estar escrevendo um livro para criança, ou um livro que vai passar gerações. Eu, particularmente, eu não acredito que ele estava escrevendo assim. E acredito também que a maioria dos escritores, não, os bons escritores, não escrevem assim. Porque Sim, tem que ter prazer naquilo que você faz, né? Aquilo tem que sair natural, porque você pode montar um Frankenstein, né, com perna de um, pescoço de outro, cabeça de outro, mas isso é estranho, sou estranho para as pessoas, né? Sou estranho. Agora, quando é uma verdade, isso flui naturalmente. E eu vejo muito também, conheço alguns escritores que às vezes se endeusa muito, né? Porque escreveu isso ou aquilo, ou porque o livro dele ganhou isso ou aquilo. Não é nada contra, né? Também tem que ser valorizado, sim, mas tem um momento que as pessoas começam a confundir. O livro, eu pelo menos vejo de frente o livro, a pessoa, né? O escritor, né? A pessoa é escritor, né? E a história. Dos três, eu acredito que a história sempre vai vencer, né? Porque um dia você vai acabar, um dia o livro pode se acabar, mas a história é eterna, né? Aquilo que você também é história na vida de outra pessoa, né? Você é história na vida de outra pessoa. Isso é importante também lembrar. E começar a entender o porquê. Eu falei agora do Rubem Alves e também lembrei de uma historinha que ele contava sobre. Ele falava que num galinheiro de fazenda tinha um galo todo pomposo que achava que era o dono do galinheiro. E ele subia toda manhã, antes do sol nascer, ele subia no mais alto degrau do puleiro e cantava para o sol nascer. O sol só nasceria se ele cantasse. E ele cantava, e logo após isso acontecer, o sol nascia. E os outros animais, né, as outras galinhas, ficavam, nossa, como ele tem esse poder. E um sim, dia ele dormiu, mais do que deveria, e o sol acordou antes dele. E todo mundo ficou olhando para ele e pensando, nossa, que mentiroso, me enganou esse tempo todo, né? E ele ficou ainda meio que com uma depressão, né? Ele ficou triste porque, nossa. Só que ele refletiu e viu que não, que ele não cantava, né? Na verdade, ele nunca cantou para o sol nascer. E um dia as galinhas acordaram com o canto dele novamente. E foram até ele perguntar, né? Por que você está cantando, né? Se
o sol nasce indiferente disso, se você cantar ou não. E ele falou, antes eu era tolo. Antes eu cantava achando que o sol ia nascer porque eu cantava. Hoje eu canto porque o sol nasceu. Né? Eu acho que o papel do escritor é esse. Não é você achar que você que construiu a história, é você que... Às vezes as pessoas, né, eu vou nas escolas, vou em alguns lugares, as pessoas pegam o livro, né, e eu acredito que você também é assim, falam, nossa, como você consegue escrever tudo isso, né? E na sua cabeça, pelo menos na minha, era um textinho pequenininho, duas pessoas se encontram, eles falam isso, tá, interessante isso, né? E depois sai tudo isso, essas histórias. Mas eu acho que o poder tá nisso, não tá nem em você que escreveu tudo. Porque tem hora que nem você parece escrevendo. Diz que o Sim. próprio personagem fala, eu tenho que falar isso agora. Aí eu bato o pé e você tem que fazer o que eu quero, tá? E você só faz, né? Eu acho que A isso é história ganha, importante, né? A gente sabe a diferença. a história ganha vida própria, vamos assim dizer. É igual você falou Isso. uma coisa interessante no começo, que quando você escreve, né? Quando você coloca no mundo, a história não é mais sua. É de Não. quem vai estar recebendo. E é muito engraçado o que você falou, porque já escrevi algumas coisas e eu mandei para uns amigos meus. E aí eles pegavam e falavam: o que estava acontecendo quando você escreveu isso aqui? Aí eu olhava assim, assim, eu não lembro muito bem, assim. Tipo assim, às vezes a história realmente ganha uma vida, né? Às vezes as pessoas, né, encaram isso assim, meu Deus, como se fosse uma coisa assim espetacular. Mas eu acho que se a gente colocar a criatividade naquilo que a gente quer fazer, a gente faz coisas incríveis, faz coisas, né, que são maravilhosas, vamos assim dizer. Então, assim, a criatividade ela emana de todos os lugares. Eu, por exemplo, meu processo é basicamente eu só ativo meio que 24 horas por dia, minha cabeça fica pensando o que seria legal, o que elemento seria legal para ser contado numa história. E eu fico pensando, cara, isso que seria, isso que não seria, e observando, né? Então, assim, às vezes aquilo que você precisa para começar um projeto, tanto de escrita quanto de música, não sei, é só você realmente colocar para fora, colocar no papel. Eu ando com esse caderno, não ando com esse caderno, mas porque eu tenho medo de perder ele. Mas esse caderno aqui é onde eu anoto as minhas ideias. E são frases aleatórias. Quem lê isso aqui vai achar que eu tô doido, porque não tem sentido, sabe? Mas é o meu processo, sabe? Assim como eu faço, assim como qualquer outra pessoa que trabalha com criatividade também faz. Então, assim, eu acho que quando você externa aquilo que você ama, aquilo que você gosta de fazer para fora, você vai estar fazendo um bem tanto para si quanto para outras pessoas. Porque, assim, quantas pessoas nesse momento que a gente está vivendo se descobriram designers, se descobriram pintores, se descobriram artistas. E é muito engraçado isso, é muito interessante isso, porque às vezes as pessoas não se encaravam dessa forma, mas por se verem naquela necessidade de, poxa, eu tô com tédio, eu não tenho exatamente nada para fazer, eu já zerei a Netflix, eu já zerei a Amazon Prime, eu já baixei todos os filmes piratas possíveis, e mesmo assim eu não estou satisfeito. E aí, a partir daquele momento que a pessoa pensa, poxa, será se eu fizesse colagem, será que seria legal? Será se eu escrevesse aquela história que está na minha cabeça, seria interessante? Porque Muito bem. as Crônicas de Nárnia começou assim. Eu li um livro do C.S. Lewis que é sobre histórias, que é um livro que ele compila vários ensaios dele sobre literatura. E um específico, ele fala assim, já me perguntaram muito como que a história de Narnia chegou. Ele disse que quando ele tinha 15 anos de idade, ele imaginou aquele fauno, né, caminhando na neve e o lampião. E aí, quando ele tinha 40 anos de idade, foi que ele foi escrever a primeira linha de Nárnia. Então, assim, outra coisa também que já puxa para isso é o tempo que a gente tem que se dar para as ideias crescerem, para as ideias se aflorarem, para as ideias, né, se desenvolverem na nossa mente. Porque, tipo, J.K. Rowling, Harry Potter. Ok, Harry Potter nasceu quando ela estava, né? Nasceu quando ela estava num trem. A primeira ideia surgiu ali. Mas ela não sentou naquele exato dia, naquele exato mês, e escreveu exatamente tudo, a série completa. Não, ela foi se descobrindo, ela foi se entendendo, ela foi pensando como que eu poderia fazer isso melhor,
como que eu vou organizar esse personagem, como que vai ser esse mundo. Então, assim, é muito interessante. Ó, a Ana que disse que ela só assistiria a live se eu falasse de Harry Potter. Estou falando de Harry Potter agora. E é muito interessante isso porque a gente vê que a J.K. Rowling não é um extraterrestre, sabe? Ela é uma mulher extremamente inteligente, com certeza. Mas ela é uma pessoa que se colocou, sabe? Harry Potter teve, sei lá, se eu não me engano, teve 30 rejeições e depois, quando o livro foi realmente aprovado, olha o sucesso que fez. Mas para isso ela teve que colocar para fora aquilo que ela sentia, aquilo que ela queria fazer, né? Que era entregar essa história linda e maravilhosa que eu particularmente amo, que é Harry Potter. Sim, e eu concordo com você. E ela viveu na pele, né? Muitas coisas, né? A história ainda tomou um fio mais intenso por isso também, né? Pela perda da mãe, né? Entre outras, né? O período que estava vivendo. Né? Então, como é que isso é importante, né? Não só mostra que todo mundo está sujeito a passar por coisas ruins, né? Mas a pergunta é o que você faz com isso, né? O que você faz com essas coisas ruins que aparecem, né? Algumas pessoas escrevem Harry Potter, né? Algumas pessoas escrevem Harry Potter, então. Mas é algo também para se pensar, né? Às vezes eu tiro por mim mesmo. E acredito que muitas pessoas, às vezes, não fazem aquilo que querem, né? Não fazem aquilo que gostam, seja música, tocar violão, né? Entre outras coisas, né? Pintar, né? Às vezes não fazem porque acham que o primeiro toque vai ser magistral, né? Eu também achava isso. Eu achava que quando eu ia sentar na frente do computador eu ia escrever o novo Harry Potter, um exemplo assim, né? Ou senão, eu ia escrever perfeito, nada vai mudar, nada, não preciso mexer em nada, né? A gente acha que a nossa Uhum. primeira pincelada é como se fosse o Michelangelo da vida, né? Mas não é assim, né? Não dá Vinci, não é assim, né? Construção, né? Eu acho que essa daí que vem a coragem, né? De você continuar fazendo. Saber que enquanto você está fazendo e ninguém está vendo, né? Você está escrevendo para você está pintando para você está... Ou até não, até você pode mostrar para as pessoas que estão ao seu redor, né? Pessoas que vão te ajudar a consertar aquilo que você fez. E principalmente eu como escritor, e a maioria dos escritores também, né, que estão na live aí, sabe disso, né? Que tudo tem como você mexer ainda, né? Ainda não é Sim. o fim, né? Não se desespere. Porque tem momentos que às vezes a gente escreve algo que é bem melhor do que a gente, né? Você fala, nossa, eu escrevi isso é muito bom, né? E amanhã você lê e fala, nossa, isso aqui é uma droga, como eu escrevi isso, né? E às vezes você joga fora algo e amanhã você pega e fala, ó, isso aqui só era mudar isso e estava tudo pronto, né? Então, acho que isso primeiro, quebrar esse medo que tem do julgamento das outras pessoas, mesmo que a gente não está fazendo para a gente, né? A gente fala assim, eu faço para os outros, não é para mim, depois que a história está pronta, é para o outro, né? E é verdade isso, né? Mas o que adianta você querer fazer para o outro se aquilo não está te agradando, né? Se você não está gostando disso, né? O outro também tem um limite, é como se fosse, você tem que estar bem para outra pessoa, geralmente a pessoa que está com você. Acho que escrever é meio que isso, né? Você tem que estar gostando daquilo. O livro que você está escrevendo seria um livro que outras pessoas gostariam de escrever, né? De ler, né? Sim, com Mas certeza. sem essa cobrança. Eu conheço pessoas que têm muito essa cobrança, né? E eu acho assim que você ainda está indo para o caminho. Calma, né? Tem que ser mais natural, eu acho. Teve uma época que eu estava me dedicando, assim, nas minhas paranoias, a fazer mágica. Porque eu trabalhava numa instituição de com criança, né? Então você tinha que inventar mil e uma coisa para poder dar conta. E eu começava a fazer mágica, né? Comecei a estudar mágica de moeda, baralho, essas coisas assim. E gosto muito, sempre gostei. E depois de um tempo eu falei assim, quer saber de um? Vou começar a sair na rua, fazer mágica na rua, com moeda, baralho, sei lá, barbante, o que seja. E eu comecei a fazer, e as pessoas, algumas ficavam, nossa, que legal, outras ficavam com medo, mas tudo bem. E eu encaro o livro, assim, a ficção, assim, porque existe dois tipos de mágica, né? Você sabe que existe a mágica de rua e a mágica de palco, né? A mágica de Sim. palco precisa de alçapões, colhidos, né? De parafernálias criadas para aquela mágica específica. E já
Mágica de rua não, né? Você só precisa de uma mão e de moedas, ou baralho, ou uma pedrinha, ou que seja, né? E você consegue encantar a outra pessoa só com aquilo. Eu acho que o livro nasceu para isso, né? Você não precisa colocar muita coisa, calma, né? Só tente encantar a pessoa que está ali na sua frente. Tenta fazer mágica, né? Porque mágica também é mentir para a pessoa, né? Nada desaparece, Outra nada coisa, se regenera, né? outra coisa que é interessante que Sim? você falou aí, né? Que eu acho que todo esse a gente já partiu para outro ponto, né? Que é sobre criação. E é muito interessante que esse é um ponto que quando a gente termina a criação, a gente fala assim, eu acho que eu estou com a minha obra pronta, eu acho que eu estou com a minha pintura Aham. pronta, com a minha música pronta. Existe um outro passo que é muito interessante, que são aquelas pessoas que estão ao seu redor, sabe? Então, assim, eu aprendi que na vida nada a gente faz sozinho. Nada, absolutamente nada. Então, assim, sempre, quando você escreve, você vai ter que ter um amigo, alguém da sua confiança para ler aquela obra, que aquela pessoa vai ser extremamente importante para isso acontecer, sabe? E aí é muito interessante a gente colocar isso como um ponto, que arte também não se faz sozinho. Você, ok, você escreve o livro sozinho, Uhum. mas a correção vai ser de outra pessoa, a leitura crítica vai ser de outra pessoa. Então, assim, as pessoas que estão ao Só seu redor, te você cor- tem que ter aliados, sabe? te Você tem cortar que ter pessoas rapidinho. que sonham contigo. Sim. Às vezes você não escreve o livro sozinho, né? Você está sozinho na frente do computador, mas olha o tanto de pessoa que já passou na sua vida para você poder escrever aquilo que você está escrevendo, né? Igual você disse, você nunca está sozinho, né? É desse jeito. O processo ele é muito, eu acho que ele é muito exclusivo para cada um. Eu tenho um, você tem o É, seu, cada um tem o seu. é, Então, assim, eu acho que a arte está aí para a gente reinventar as coisas, né? E fazer as coisas do jeito que a gente sente paixão por fazer. E eu acho que é muito interessante a gente colocar também um comentário aqui do César que ele falou. Meu problema é que eu nunca esqueço ideias. Então a escrita, o desenho de RPG para mim é um processo de esvaziamento. Então assim, cada um, ó, o processo dele é diferente. Então cada pessoa ele tem sim. a sua forma de fazer, sabe? E ó, outro comentário da Amanda que ela falou, aquela questão de sempre, de começar uma nova história e nunca terminar nenhuma. Meu Deus, eu sou muito dona de fazer isso. Não faça isso, Amanda. Se você começou, termine. Nem que seja para falar assim, olha, eu vou terminar por orgulho, mas eu vou terminar, sabe? Eu acho que a gente se entende muito quando a gente termina esse processo e vê aquilo que a gente criou nas nossas mãos e vê, cara, eu consigo. Eu acho que É, faltam 2 minutos para terminar e eu queria já, é né, isso. agradecer novamente aqui a sua presença, né, a sua disponibilidade e que eu estou muito feliz de isso ter acontecido. Eu também, eu agradeço, né? Obrigado mesmo pelo convite, por esse papo, né, bem bacana que a gente teve, né? E pelas pessoas também que comentaram, que estavam aí com a gente, né? Uhum. E as pessoas que estão fazendo arte, que estão consumindo arte, que sempre estarão, né? Estando em período de quarentena ou não, né? Eu também sou muito grato por fazer parte disso, né? Com você e fazer parte disso também, Sim, com né? certeza. Então, é um prazer para mim, João. Gente, eu só queria agradecer a todos vocês que estão aí. Tô vendo vários comentários, eu não consigo ver todos que entraram, mas alguns nomes aqui, Michele, a Ana, o Lucas, a Graziele, meu Deus, vários dos meus amigos É isso aqui, aí. Nicolas, Ítalo, Amanda. Então, gente, todos que eu não consigo, Então, né, aqui, então, falar ó, todo mundo os meus pra mim. amigos, Então, assim, eu quero agradecer o nosso os editor meus, aqui. 40 segundos. Gente, muito obrigado. Eu prometo que eu volto aqui para fazer outras lives. E a gente vai fazer outras lives, outras conversas, né, Marcelo? sim, com certeza. Então, gente, é isso. Muito obrigado. Vocês moram no meu coração. Eu vou encerrar aqui. Até mais.